Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez agora para falar sobre recomendações e legislação, nesse caso, que envolve o uso desses equipamentos aqui, dos drones, tá? Na verdade, o termo correto é aeronave não remotamente pilotada, né? No inglês, a gente vai usar o termo RPA, que é Remotely Piloted Aircraft. Bom, vamos lá. 3 órgãos que a gente vai precisar lidar aqui quando a gente estiver usando esses equipamentos. Primeiro, se você tiver comprado o seu equipamento já homologado, você não vai precisar, correr atrás da homologação pela Anatel. Por que a gente precisa da homologação da Anatel? Porque esses equipamentos aqui emitem radiofrequência. Então, todo equipamento que emite radiofrequência tem a obrigatoriedade de ter o selo, a homologação da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. É ela que regula todos esses equipamentos, que emitem radiofrequência, enfim, ok? Então você vai precisar desse selo no seu equipamento, tanto no controle quanto no drone, ok? Então, se você for comprar um equipamento, de preferência aqueles que já são homologados tá? Pelo fabricante ou pelo revendedor, enfim. CISANT significa Sistema de Aeronaves Não Tripuladas, ok? O CISANT é um sistema da ANAC e o SARPAS é um sistema do DCEA. Tá? A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil e o DCEA é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que está vinculado ao Ministério da Defesa. Não confundam esses dois sistemas, ok? O CISANT é importante para você fazer o registro do seu equipamento, tá? Como é um equipamento que ocupa o espaço aéreo, então ele está vinculado à Agência Nacional de Aviação Civil. É uma aeronave não tripulada, remotamente pilotada, mas é uma aeronave, ok? Então a gente vai precisar fazer um cadastro na ANAC dessa aeronave, certo? Então lá no cadastro dessa aeronave, a gente vai dizer se é para uso comercial, se é uso recreativo, enfim. A gente vai fazer esse cadastro e vai criar um código que é como se fosse o CPF dessa aeronave. E com esse código, com esse documento, a gente vai então realizar posteriormente o nosso cadastro no SARPAS. Então você vai precisar de um código, colocar esse código lá no SARPAS, que é do Ministério da Defesa, do DCEA, tá? Do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, é outro sistema, tá? Solicitação de acesso de aeronaves não remotamente pilotadas, que é o SARPAS. Coloca o código lá no SARPAS, tá? E aí você vai conseguir realizar solicitação de operações. Tá? Tanto de aerolevantamento quanto de voo padrão, de outros tipos de voo também. Porque a gente vai precisar entrar em contato ou, na verdade, fazer um cadastro no SARPAS, que é um sistema do DCEA. A gente vai precisar fazer esse cadastro porque toda operação que a gente faz, a gente ocupa o espaço aéreo. E o Ministério da Defesa se preocupa com isso, em relação, por exemplo, à espionagem ou o mau uso dessa tecnologia. Por isso, qualquer operação que nós formos realizar, nós vamos precisar entrar no SARPAS e colocar lá a operação, onde vai ser a coordenada dela, a altura de voo que a gente pretende obter, tá? Alguns lugares são proibidos de voar, por exemplo, próximo a aeroportos, próximo a aeródromos, enfim, locais militares, Essas zonas militares são proibidas de realizar a operação. Então, o SARPAS vem também para ajudar você a saber onde você pode e onde você não pode realizar operações. Então, a primeira coisa que a ANAC obriga você a fazer é fazer esse cadastro no CISANT. Feito isso, gerou o documento, ok. Você tem que portar esse documento com a sua aeronave o tempo todo, ok? Então, esse documento é como se fosse uma carteira aí, de identidade, que você tem que colocar junto com o drone o tempo todo. Sugiro você colocar ele no bolso ali, na case do próprio equipamento. Por exemplo, estou aqui com essa case, tem bolsos laterais nela. Então você pode imprimir esse documento e colocar impresso aqui na lateral dele, tá? Ou dentro se você quiser, porque aí evita molhar, porque essa case é à prova d'água. Então o primeiro ponto é esse. É obrigatório você criar esse cadastro no CISANT. Segundo ponto importante, você não pode sobrevoar em áreas com muita gente, a não ser que você tenha a anuência dessas pessoas, tá? Então você tem que ter lá, por escrito, que elas permitem que você sobrevoe perto delas, que você use a imagem delas. Então a ANAC não deixa que você sobrevoe até 30 metros de distância, ou menos, na verdade, menos do que 30 metros de distância de outras pessoas. Então se eu estou aqui com o meu equipamento e tem pessoas passando perto, evita levantar voo nesse local.
Então procure levantar voo sempre distante das pessoas, tá? É uma recomendação que a ANAC faz e é obrigação sua lidar com isso. O zelo para com terceiros, beleza? Então, não sobrevoe próximo a pessoas, não fique fazendo essas brincadeiras de mau gosto que algumas pessoas fazem e acabam se machucando. Essas hélices aqui, assim como o dia dos equipamentos, cortam mesmo, tá? Elas vão fatiar a mão ou o rosto da pessoa, podem cegar ou, dependendo de onde pegar, podem levar até a óbito. Então é um equipamento extremamente perigoso em relação a isso. Muito cuidado com isso. Terceiro ponto importante, tá? Somente pessoas com mais de 18 anos podem operar. Isso é extremamente importante. Às vezes você vai dar um drone de presente para alguém, sabe? Você tem condição financeira de comprar um equipamento e dar de presente, só que é um filho, sei lá, um sobrinho, e ele tem menos de 18 anos. Ele não pode operar esse equipamento. A ANAC não permite que ele opere esse equipamento, certo? Então, apenas maiores de idade, responsáveis legais, podem operar, né, seu piloto remoto, que nós chamamos, ou até o observador, tá? Dependendo do modo de voo, você tem um piloto remoto e um observador. Então, somente pessoas acima de 18 anos podem ser piloto remoto e observador, ok? Mais uma recomendação, na verdade, mais uma legislação que a ANAC faz aqui. Dependendo da licença que você tem, caso você não tenha nenhuma licença para pilotar, licença específica, você só pode pilotar até 120 metros. Então, a ANAC só permite que você faça voos até 120 metros, né, contando do ponto de decolagem. Então a altitude máxima que você pode alcançar é 120 metros. Ah, mas eu estou levantando, isso é em relação ao nível do mar? Não, em relação ao solo, tá, onde ele levantou o voo, beleza? Então, em relação ao nível do solo ali, 120 metros é onde você vai travar. Geralmente ele já vem travado nessa altitude, então recomendo que você permaneça com ele travado nessa altitude. É uma recomendação da ANAC. Para fazer voos acima de 120 metros, ou seja, 400 pés, né, na verdade, você vai precisar de recomendações específicas. Então você vai entrar em contato com o SARPAS, né, com o DSEA, na verdade, para ter esse tipo de documentação, tá? Ou com a ANAC, para ter algumas documentações específicas, tá? Outros tipos de pilotagem que precisam ser credenciadas. Outra coisa que a ANAC impede que se faça é pilotar mais de um equipamento ao mesmo tempo. Então você não pode estar aqui pilotando um equipamento e outro aqui. Isso não pode ser feito. Agora, pode ser que duas pessoas estejam pilotando o mesmo equipamento. É possível. Às vezes você está dando uma instrução e você é o piloto principal. Eu já fiz isso. Eu era o piloto principal, estava ensinando a pessoa a pilotar. Eu linkei um segundo controle ao mesmo equipamento e eu falava para ela executar o comando e ela ia executando. Se eu vejo que ela está perdendo um pouco o controle ou que ela não está atenta, eu retomo o controle, tá? É como se fosse ali uma autoescola, digamos assim. Só que você não pode pilotar dois equipamentos ao mesmo tempo. Isso é proibido. Agora, uma coisa que a ANAC permite que se faça é a troca do controle durante a operação. Então, estou operando meu equipamento aqui e por algum motivo eu não me sinto bem para continuar pilotando, ou, sei lá, deu alguma tontura, algo que eu possa colocar outras pessoas em risco, eu posso passar esse controle com o drone em operação, posso passar o controle para que outra pessoa se torne o operador, certo? Isso é permitido que se faça. Pode parecer óbvio, mas não é permitido operar RPAs após ter ingerido substâncias psicoativas, tá? Então você tem que estar nas plenas capacidades de operar. Assim como você não pode beber e dirigir, por exemplo, você não pode beber e operar um RPA, ok? Você não pode estar em efeito de algumas drogas psicoativas. A ANAC coloca que você não pode operar nessas situações, então evite, tanto para não se machucar ou machucar terceiros ou até danificar o seu equipamento, evite fazer esse tipo de operação. A ANAC proíbe. Agora, algumas operações, né, após esses pontos importantes que a ANAC trouxe aqui, algumas recomendações, veja só, não faz parte da legislação, não é aquilo que você deve ou não fazer. São recomendações, ok? Vou trazer algumas recomendações pessoais para que você possa pilotar com segurança também. Primeiro ponto, você deve observar as condições meteorológicas. Se você vai para um outro lugar, um lugar que você desconhece ou que você não sabe como está a situação meteorológica naquele local, pesquise antes, tá? Tem aplicativos que você pode baixar ou pesquisa na internet que você pode fazer. Em loco,
você deve observar se há perigo de chuva, se o vento está muito forte, tá? São algumas situações em que você deve evitar operar. Por exemplo, esse equipamento aqui não é à prova d'água, não é resistente à água. Então, se ele pegar chuva, ele pode se danificar. Você pode machucar outras pessoas, você pode perder o seu equipamento. Com ventos muito fortes, ele pode não resistir, ele pode virar, ele pode dar um loop sem querer cair, pode voar, quebrar uma hélice, enfim, é perigoso. Então evite operar nessas situações. Leia o manual do usuário, lá ele recomenda quais são as condições ideais para que você voe, tá? Condição de temperatura, de vento. Leia esse manual do seu equipamento, vai variar de equipamento para equipamento, ok? Uma outra recomendação é que você esteja com as baterias sempre 100% carregadas, todas elas. Tanto a bateria do seu drone, quanto a bateria do seu controle. Não apenas essas duas baterias, mas também a bateria do equipamento que você vai usar para visualizar as imagens. É uma recomendação porque você consegue fazer um voo mais seguro durante mais tempo, né? E você fica atento a isso, é como se você fizesse um checklist para saber se você vai conseguir operar por muito tempo, porque às vezes você vai para um lugar e esquece de carregar as baterias. Ou, por exemplo, essa bateria aqui é uma bateria inteligente. Depois de 10 dias sem uso, ela se descarrega ao nível de aproximadamente 50%, tá? Fica ali entre 40 e 60, tá? Então ela pode se descarregar e pode ser que você carregou o drone há 2 semanas atrás, acha que está carregado, fez uma viagem, chegando lá, você viu que ele não está. E aí você vai perder tempo carregando as baterias, enfim, tá? Então, tenha suas baterias sempre carregadas se você for operar. Então, antes de operar, carregue as baterias. Uma outra recomendação é você usar o cartão de memória ideal, tá? Tem os cartões de memória recomendados pelo fabricante. Dá uma olhada lá e vê qual é o cartão de memória ideal para o seu aparelho. Uma recomendação pessoal em relação à carta de memória é que você use um cartão de memória da SanDisk, que foi a melhor que eu já encontrei até agora em relação a isso. SanDisk 64 GB para cima, tá? V30. Tá bom? Então procura um cartão nessas condições, que aí vai ser um cartão que você vai conseguir usar, vai ser um cartão rápido o suficiente para armazenar suas imagens e bom o suficiente para armazenar imagens de alta resolução. Porte sempre com você os documentos obrigatórios, tá? Ou documentos que podem ser úteis em algum momento. Então tenha sempre com você o documento da sua aeronave, algo dizendo que você pode operar naquela situação, naquele momento. Isso pode ser questionado, então porte com você. Não só isso, como a sua carteira de identidade. Lembre-se que você tem que ser maior de idade para operar. Então leve com você a sua carteira de identidade ou algum documento que comprove a sua idade. Lembre-se sempre, a segurança, tá? A segurança é que vai dizer se você vai ter uma operação de sucesso ou não. Ok? Então o sucesso da operação depende da segurança. Espero ter sido útil com essas recomendações, trazendo essa legislação. Assistam os outros vídeos do canal, se inscrevam, compartilhem, enfim. Vai ser muito bom e muito importante. Qualquer dúvida a mais, coloca nos comentários, eu vou ler e vou responder. Até a próxima!